Estamos começando. Estamos começando aqui. Eu, Alex, Caio, Sibeli, Gabriel, José Vitor, José Vitor, Caroline, Mário Eduardo, Mari, Sandra, Thaís e Vinícius. Moça, tudo bem, José Vitor? Moçada, desejo que vocês tenham tido férias, ou tenham descansado um pouquinho, para recarregar energias. Lembro que amanhã tem uma provinha para vocês fazerem, né? Não se esqueçam, tem uma provinha. Mas no final da aula eu vou falar um pouquinho, depois do intervalo, falar um pouquinho para vocês. Eu já fiz a prova, já resolvi a prova. Quero falar especificamente de uma questão, para que vocês não sofram, porque não tem necessidade de sofrer, né? Mas já vou falar um pouquinho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que é interessante. Eu vou só compartilhar, que eu não compartilhei ainda. Vou compartilhar. Vamos lá. Só um minutinho. Isso aqui. Fala para mim se vocês estão enxergando aí. Sim. Beleza. Aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre termodinâmica. Bem, o que é termodinâmica? O que ela estuda? Uma palavrinha que saiu do grego, term, que significa calor, dynamis, que significa energia. Então, é um estudo da transformação da matéria, né, em termos de energia, ou em termos da energia que está contida nela. Nós, para estudar um pouquinho de termodinâmica, a gente precisa, por exemplo, nós precisamos aprender dois conceitos importantes. O que vem a ser sistema e o que vem a ser vizinhança. Primeiro, o que vem a ser sistema? Sistema é tudo que é de interesse do seu estudo. Tudo que é de interesse do seu estudo. Então, veja bem, se nós... Eu queria dizer para o pessoal o seguinte, como hoje eu estou fazendo gravação pelo Google Meet, não vai sair minha carinha, tá bom? O pessoal vai me escutar e não vai me ver. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui, se dá para ver. Quem sabe dá para ver. Deixa eu tirar aqui. Ver se o pessoal consegue me ver aqui. De repente, o pessoal vai ter. Estão me vendo aí? Sim. Beleza, então deixa eu aparecer aqui. É porque vocês falaram que no vídeo aparecer mais gordo, né? Mais podre, mais gordo. Cadê? Vamos lá. Mais baixinho e mais gordo, vocês falaram. Entendeu? Brincadeira, moçada. Veja bem. Estava falando para vocês que para estudar termodinâmica, nós precisamos dois conceitos. O que é sistema e o que é vizinhança. Sistema é uma definição dele, é a parte daquilo, é aquilo que você quer estudar. A parte do universo que você quer estudar. Então, se você mora aí no seu bairro e você quer estudar os cachorros que estão aí na rua, o seu sistema, que é aquilo que você quer estudar, é a sua rua. E os cachorros estão na rua. Então, você quer estudar os cachorros que estão na rua. São aquilo que você tem que estudar, são os cachorros. Então, o sistema é o cachorro. Se você quer estudar uma reação química de um gás, como está aqui embaixo, como está aqui embaixo, se quer estudar esse gás, o gás é o seu sistema. Acontece que no universo não existe só sistema. Existe o sistema e existe tudo que está em torno do sistema. Então, se o sistema, aquilo que você quer estudar é o gás, e tudo que estiver em torno do gás faz parte daquilo que nós chamamos da vizinhança. Então, o gás está aprisionado numa caixa. Tem uma parede e depois tem um êmbolo em verde. O êmbolo, a parede, é a vizinhança. E o que nos interessa estudar é o gás. Como eu disse para você quer estudar um cachorro, o cachorro é o seu sistema. Tudo que está em torno do cachorro, a rua, a tua casa,
a comida, tudo isso é a vizinhança. Entendido, gente? Cadê vocês? Entendido? Beleza. Pode falar, se tiver dúvida, vocês me falem. Como o sistema é a parte que te interessa estudar, nós precisamos saber quais são os tipos de sistema. O sistema é tudo aquilo que é de interesse da gente estudar, que nós queremos estudar. Então, existem. Alguém falou alguma coisa aí? Então, existem 3 tipos de sistemas que nós precisamos aprender. O primeiro é chamado de sistema aberto. O sistema aberto. Então, aqui no desenho, ó, um sistema aberto é aquele que você. A definição de sistema é aquilo que nos interessa estudar. Aquilo que nos interessa estudar, ela pode trocar matéria e pode trocar energia. Matéria é parte física. Nós temos uma constituição física. Nós podemos trocar matéria. Nós ingerimos água e perdemos água por transpiração. E esta água que nós perdemos mostra que nós temos um sistema aberto, trocando matéria. Mas, num sistema aberto, ele não troca só matéria, troca energia também. Daqui a pouco a gente vai falar essas trocas de energia. Mas, para vocês entenderem, nós temos uma energia que pode ser medida na forma de temperatura. Nós medimos essa energia na forma de temperatura. Nossa temperatura média é de quanto, gente? Nossa temperatura média? 36,6. 36,5, 36,6. Nossa temperatura média. Se a gente tiver num dia muito frio, eu não sei como está Aracruz aí, porque eu estou voltando para Aracruz amanhã. Aqui, hoje, tá chuvoso, tá meio friozinho. Tá calor demais aqui. Pois é, aqui tá, choveu, então tá fresquinho. Tava muito quente, agora choveu, então tá fresco. Vocês me falaram, tá quente aí. Ah, mas por que você sabe que tá quente? Porque você está trocando energia. É que o seu sistema metabólico consegue manter a temperatura dos organismos nessa temperatura, mas você sente, existe uma troca de energia na superfície da sua pele, ou seja, se está muito quente aí, você absorve essa temperatura. Desculpa, você absorve essa energia. Eu já vou, vocês vão entender o que eu estou falando. Daqui a pouco. Professor, tem como botar um slide? Rapidinho. Tem, aí. Ah, voltar o slide? Tá vendo aí? Ops. Tô vendo, era para tirar print. Ah, pode tirar. Já tirou já? Já sim. Veja. Aí, novamente, então o sistema aberto é um sistema que troca massa, então troca da massa entre o sistema e a vizinhança, assim como troca energia. Nós somos um sistema aberto, mas aqui tem outros exemplos. Uma panela troca energia e troca massa. Um prato de comida troca energia e troca massa. Se você deixar ele aberto, um prato de comida, ele vai começar a degradar. Isso é uma característica do sistema aberto, vai degradar, as bactérias vão começar a atuar sobre esse material. Fruta é um sistema aberto. Um sistema fechado é um sistema em que ele não troca massa, então você está vendo a setinha que não sai para fora da caixinha, mas troca energia. O ser humano não é um sistema fechado. Agora, o ovo é um sistema fechado, porque o que está dentro do ovo, se você não não quebrar a casca do ovo, vai permanecer o que está lá dentro, mas energia você tem sim troca. Num dia quente, o que tiver lá dentro vai ficar mais aquecido. Se tiver um dia mais frio, o que tiver lá dentro do ovo também vai ficar mais frio. Garrafa de refrigerante, mesma coisa. Caixa de leite e outras que vocês possam imaginar, desde que não tenha troca de massa. Existem os sistemas isolados. Isolados é quando não troca nem massa e nem energia. Então, veja bem, não vai trocar nada, nem massa, nem energia. Exemplo, calorímetro. O calorímetro é um exemplo de um equipamento em que você estuda reações químicas e as variações de energia por meio de equipamento. Você não perde massa e também não tem troca de energia do seu sistema com a vizinhança.
Um exemplo mais próximo da nossa realidade, uma garrafa de café, uma boa garrafa de café, mantém o café quente durante várias horas. Uma garrafa térmica da Stanley, eu estou atrás de um copo da Stanley. Eu sei que meus alunos devem ter já copo da Stanley, hein? Depois vocês me passam o contato aí para você comprar, que eu não tenho ainda. Por isso tem um copo dessa Stanley. Mas não é o copo, estou falando uma garrafa. Garrafa, vocês sabem, né? Essas garrafinhas da Stanley, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Essa marca aí. Sim. Então. Essa garrafinha é espetacular em termos de sistema de isolamento. Não troca matéria, não troca massa, então, e não troca energia. Então, são esses três tipos de sistemas. Ou ele é aberto, porque troca matéria e energia, ou é fechado, ele só troca energia, ou é sistema isolado, não troca nada. Segunda coisa, aquilo que separa, você está vendo aqui eu tenho um universo aqui. Eu tenho o sistema que está em laranja, depois eu tenho o branco que está em torno do laranja, ou seja, somatório do que está em branco mais o que está em laranja e mais o que está em contorno aqui em preto é o meu universo. O que separa o meu sistema do meu universo é uma parede. É a parede. Essa parede, ela pode permitir a troca de energia. Você vê que aqui essa parede preta favorece a troca de energia. Essa parede também, essa não. Quando ela favorece, elas são chamadas de diatérmicas. Quando elas não favorecem, elas são chamadas de adiabáticas. Então, em qualquer exercício que falar no sistema diabático, um sistema diabático é um sistema que não troca energia, então a variação de energia é zero. Num sistema diatérmico, significa que troca energia. O que a gente viu aqui? Que o universo é constituído de sistema e vizinhança, que o sistema pode ser aberto, fechado e isolado, e que um sistema é separado do universo por meio de uma parede, e que a parede pode ser adiabática ou pode ser diatérmica. Beleza? Pelo menos, grilinhos, digam sim. Escrevam sim. Aê, obrigado. Se estivesse na sala de aula, vocês iam falar assim, pô. Depois eu brinco com vocês, quando a gente está dando aula assim, que vocês ficam dormindo, né? Aí vocês confirmam ainda. Tá cedo ainda, vocês nem jantaram. Melhor que mentir, professor. Pelo menos a gente é sincero. O que foi, Mário? Melhor que mentir, pelo menos a gente é sincero. Sincero, eu sei disso, vocês são sinceros. Ainda não tô dormindo, não. Ainda não deu sono, não. Então tá bom. Vamos lá. Aí, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre temperatura e lei zero da termodinâmica. Tá? Eu falei para vocês, nós temos uma temperatura. Uma medida da energia nossa é via temperatura. Essa temperatura que nós temos, ela está associada ao movimento térmico. Mede uma energia cinética das nossas moléculas, dos nossos átomos, dos nossos íons, dos nossos elétrons, dos nossos núcleos. É uma somatória, uma média dessa movimentação, que é traduzida essa energia na forma de temperatura. Então, todo o sistema, todo o sistema do universo, ele vai ter ou vai possuir uma energia térmica. Agora, veja, eu quero fazer uma contextualização do que é energia térmica e do que vem a ser calor. Porque vocês falaram aí que estava. Vocês falaram para mim que aí em Aracruz está calor, não tá? Sim. Tá calor, pois é. Preciso fazer uma contextualização do que é essa energia térmica e o que é calor. Calor é uma energia, só que calor é uma energia em trânsito. Ela não é uma propriedade de um sistema. Eu não posso falar que calor é uma energia térmica. O calor, ele é proveniente de uma energia térmica, mas que ocorre quando temos temperaturas diferentes entre corpos que estão próximos.
Vocês vão entender. E quando dois corpos que estão próximos possuem a mesma temperatura, não existe calor. Então, calor é uma forma de transferência de energia. É uma forma de transferência de energia. Então, reiterando, todo sistema apresenta uma temperatura. Essa temperatura está associada a uma energia térmica. Essa energia térmica ela é constituída pelo movimento das suas moléculas que constituem você, seus átomos, seus íons, seus elétrons, os núcleos dos átomos. É um negócio complexo, mas que, na média, ele se traduz numa energia cinética. E essa energia cinética é traduzida na temperatura. Ou seja, a temperatura é uma medida da energia cinética que você tem. Desculpe, da energia térmica que você tem. O calor que vocês estavam falando aí não é uma medida da sua energia térmica. Calor é uma forma de transferência de energia. E ela só acontece quando temos dois corpos com temperaturas diferentes. Veja, imagine o seguinte. Nós temos aqui 3 corpos. E isso, que é definido naquela lei zero da termodinâmica, a lei zero da termodinâmica, ela permite que nós utilizemos um termômetro para poder medir a nossa temperatura. Veja, eu tenho aqui, está representando a cabeça aqui de um termômetro. Né? Você tem o mercúrio que está dentro do termômetro, o vidro que separa o vidro que separa o mercúrio da vizinhança, e aqui o nosso corpo. Por que um termômetro pode mostrar de maneira fidedigna qual a temperatura que nós temos? Por que nós podemos usar um termômetro e um termômetro não mentir sobre a nossa temperatura? Por causa da lei da zero da termodinâmica. Porque veja bem, quando dois corpos estão separados por um terceiro, e esse terceiro está em equilíbrio térmico com algum dos outros dois corpos. Então, veja bem, agora eu vou falar em letra. Se o corpo B está em equilíbrio térmico com a temperatura do corpo C, então o corpo A tem a mesma temperatura do corpo C. Essa que é a lei zero termodinâmica. Dois corpos que não estão em contato térmico se encontrarem em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, então esses dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si. O que ele está falando é o seguinte: se A e B estão em contato, não estão em contato térmico. A e C não estão. A e C não estão em contato térmico. Mas se eles estiverem em equilíbrio térmico, significa que os dois corpos têm a mesma temperatura. E só vão ter a mesma temperatura porque o vidro vai ter a mesma temperatura do mercúrio, assim como o vidro vai ter a mesma temperatura do corpo. E aí você pode, então, falar, você encosta o termômetro no seu corpo, nosso corpo tem uma temperatura que está acima do mercúrio, que está lá no vidro. Existe, aí sim, uma transferência de calor do nosso corpo para o vidro e do vidro para o mercúrio. E esse calor só vai cessar quando a temperatura do corpo A for igual à temperatura do mercúrio. E, lógico, a hora que a temperatura do corpo A for igual à do vidro, porque daí a temperatura do vidro vai ser igual à do mercúrio. Então, calor é uma forma de energia em trânsito. Só acontece quando houver transferência de energia térmica. É uma forma de transferência de energia que sempre sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Você nunca vai ver uma mudança, uma transferência de calor, de energia na forma de calor, do corpo mais frio para o corpo mais quente. Beleza, gente? Tudo bem aí? Beleza. Então, antes de eu se prosseguir, eu até brinquei com vocês. A gente sabe, né, que existem algumas pessoas, não é só as meninas e nem os meninos, porque isso é muito relativo,
Mas tem pessoas que sentem mais frio do que outras, concorda? Existem pessoas que sentem mais frio do que outras. Às vezes você sai num dia, você acha, a sua sensação é que a temperatura ela tá fresca, ou seja, tá agradável. Tem outras que sentem que está gelado, que está frio. Muitos casais vão dormir, tem gente, eu até brinquei com vocês, tem gente que vem e encosta o pé nas costas do outro. Quando ela encosta, parece que ela é um gelo. Isso daí não é um gelo, parece que, sabe, parece que arrancaram todas as suas energias, mas está arrancando mesmo. Quando uma pessoa encosta em você e você sente que a mão, o pé está gelado, está roubando sua energia. Está acontecendo isso aqui. Se você está com o seu corpo, você está com uma temperatura maior, a superfície do corpo, porque dentro do seu corpo é 36,5, 6. Mas a superfície, a pele, pode estar mais gelada. Se o seu corpo está mais quente e a da pessoa está gelada, você vai transferir energia para outra pessoa. Tu está perdendo energia. Beleza? Na forma de calor. Entenderam aí? Por isso que se você está num ambiente que a temperatura está maior do que a do seu corpo, fatalmente. Por isso que as pessoas falam, a gente está 33 graus, mas o meu corpo está 36,5. Mas às vezes a sensação não é de 36, não. Você está com 38, 39. Beleza? Entenderam aí? Beleza. Vamos prosseguir aqui. Uma outra questão. Né? Eu falei para vocês como que a energia de um sistema, que eu falei para vocês que um sistema possui uma energia térmica. Como que um sistema, ou a energia de um sistema pode ser alterada? Ela pode ser alterada de várias maneiras. Nós vamos ver duas de maneira bastante simples. E quando vocês estudarem Físico-Química 1, vocês vão ver essas formas um pouquinho mais elaboradas. As formas que nós vamos ver uma delas, já falei aqui, é a transferência de calor. Isso é uma forma de alteração da energia de um sistema. E o outro através do movimento de um objeto contra uma força, que é chamado de trabalho mecânico. Então, você consegue alterar a energia de um sistema ou realizando o trabalho, ou você tendo uma transferência de calor. Como a gente viu, calor é uma forma de energia em trânsito, que vai acontecer sempre de um corpo que tem uma temperatura maior para um corpo que tem uma temperatura menor. Beleza? O trabalho mecânico já é diferente. É uma energia que é utilizada para que você possa fazer um objeto se movimentar contra uma força que impede o movimento desse objeto. Né? Então, um exemplo de trabalho, se você tem uma mesa, ela está parada e você aplica uma força sobre a mesa e desloca a mesa, você está alterando a energia dessa mesa. Você está aumentando a energia dessa mesa. O calor, se você pega um maçarico, coloca um maçarico sobre a mesa também, e você colocar a mão na mesa, você vai ver que a mesa vai aquecer. Também é uma forma de alterar a energia do sistema, que é a mesa. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: o calor e o trabalho, que são formas de alteração da energia de um sistema, são formas de mudança, de alteração da energia de um sistema, são duas formas que são diferentes em termos de organização. Pense aí na sua cabeça o seguinte: você tem uma mesa, você pega um maçarico, pensa que você está colocando o maçarico numa das pontas da mesa. Nas pontas. Você concorda comigo que depois de um tempo, toda a mesa, em qualquer parte que você colocar a mão na mesa, a mesa vai estar quente? Concorda comigo? Se você colocar o maçarico numa ponta qualquer da mesa, depois de um certo tempo, você vai colocar a mão na mesa, ela vai ficar quente em qualquer parte. Mas a mesa de que material, Oi? professor? Oi? A mesa de que material? Talvez, dependendo do tamanho da mesa, por exemplo,
e o material for madeira, não esquenta, né? Ou não? Vai esquentar, mas vai demorar mais. A gente vai ver até por quê. Pensa que é de plástico, mas pode ser de madeira. Ela vai demorar um pouco mais. E tem um motivo para isso. Mas pensa que é de plástico. Você vai ver que vai demorar um pouco mais. Claro que a gente vai colocar o maçarico, não pode derreter o plástico, vai ter que dar um jeito lá para você sentir isso. Agora, tira o maçarico. Aí você vai na ponta da mesa, você aplica uma força na mesa para ela se deslocar. Pergunto para você, você vai sentir alguma alteração térmica na mesa se você aplicar uma energia na mesa? Vai sentir ela mais quente em toda a parte da fábrica? Não vai sentir, correto? Não vai sentir. Então, o que significa isso? Significa que o calor é uma forma de transferência de energia desorganizada. Por que é desorganizada? Você aplica ela numa ponta, você vai sentir na outra. Porque ele tem um processo de difusão. É um processo de transferência de energia que é difusional. Não é organizado. Ele se difunde. Quando você aplica uma força numa mesa, você imagina que aqui a minha calculadora seja a mesa, se eu venho e eu aplico uma força aqui, nessa parte, e eu desloco a mesa, eu vou deslocando a mesa, a mesa aqui no caso seria a minha calculadora, né? Eu desloco a mesa aqui para a parte do meu lado aqui esquerdo, eu estou aumentando a energia da minha calculadora. Só que eu aplicando a energia aqui, eu não estou alterando absolutamente nada a energia, e não existe uma dissipação de energia. É tão organizado esse sistema de aplicação de energia que eu estou aumentando a energia nesse ponto aqui da minha calculadora. Eu estou aplicando aqui, ó. Quando eu venho com o maçarico e coloco aqui, o maçarico vai difundir a energia por toda a calculadora. Então, calor é uma forma de transferência de energia desorganizada e o trabalho mecânico é organizado. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Vamos continuar aqui. Bem, aqui é uma definição. Nós precisamos... Veja bem. Quando eu falo para vocês, se coloca o maçarico, o maçarico tem uma energia térmica. Quando eu encosto o maçarico numa mesa, ele vai começar a transferir energia térmica na forma de calor, que é uma forma de transferência de energia, de transição de energia. E aí a gente tem que entender que, hora você pode perder energia, hora você pode ganhar energia. Então a gente precisa fazer uma convenção de sinais aqui. Né? E, de uma maneira geral, você pode pensar o seguinte, mas, professor, então o que é energia? Porque você falou de energia térmica. Energia é a capacidade de um sistema ou realizar trabalho ou de transferir calor. Dessas duas formas de alteração da energia de um sistema. O sistema pode ganhar energia térmica ou pode perder energia térmica. Um sistema pode ganhar energia na forma de trabalho, pode perder energia na forma de trabalho. Pode ganhar energia na forma de calor ou perder energia na forma de calor. Se o sistema receber calor, esse calor que é representado pela letra Q de queijo é maior do que zero. Se o sistema perde, esse Q de queijo é menor do que zero. Na realização de trabalho, se a vizinhança que está em torno do seu sistema realizar trabalho sobre o sistema, o trabalho que é representado por W de work em inglês, é maior do que zero. Se o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, trabalho é menor do que zero. Por quê? Se o sistema está realizando o trabalho, está gastando energia dele para realizar o trabalho. Por isso que é negativo. Se a vizinhança realiza o trabalho sobre o sistema está ganhando energia. Por isso que é maior do que zero. Entenda o seguinte, em termos do trabalho. Veja aqui um pistão e veja que o pistão se movimentou para baixo. Isso é um exemplo que a vizinhança realiza um trabalho sobre o sistema. Isso é um exemplo em que a vizinhança perdeu energia, mas o sistema ganhou. E aqui, então, o trabalho seria maior do que zero. Nesse outro lado,
O gás que está aprisionado aí dentro empurrou o pistão para cima. Então, o sistema realizou um trabalho sobre a vizinhança. Nesse caso, o sistema perdeu energia para realizar o trabalho, para movimentar o pistão. Então, nesse caso em particular, o trabalho aqui seria menor do que zero, porque ele perdeu energia. Compreendido aí, gente? Beleza? Muito bem. Sobre as unidades, e eu já vou falar para vocês primeiro sobre capacidade calorífica, isso é importante. Nós podemos medir a energia que é transferida para o sistema na forma de calor. Eu falei para você que calor é uma forma de energia em trânsito que acontece de corpos que têm temperaturas diferentes. Para eu saber qual que foi o calor que foi transferido, e a unidade é Joule, J de Joule, eu preciso conhecer a capacidade calorífica do corpo ou do sistema. A capacidade calorífica, ela na verdade, ela representa a quantidade de energia na forma de calor, aqui não estamos falando de transferência de calor, né? Na forma de transferência de energia na forma de calor. Então, a capacidade calorífica de um corpo é a quantidade de energia, de calor que você precisa ceder para esse sistema para que a temperatura dele possa ser modificada. Isso que é capacidade calorífica. Então, existem corpos que têm altas capacidades caloríficas, existem corpos que têm baixa capacidade calorífica. O Caio tinha falado aí, ó, professor, mas se for uma mesa e eu colocar um maçarico, vai demorar mais. Se for um plástico, pode demorar menos. Então, veja, e isso é verdade. Mas por que isso é verdade? Porque a capacidade calorífica de uma madeira é maior do que de outra. Ou da madeira é maior do que, por exemplo, de um plástico. Ou um plástico pode ser maior do que de uma madeira, depende do plástico. Novamente, o que é capacidade calorífica? A quantidade de energia que você precisa, calorífica, calor que você precisa doar, fornecer para alterar a temperatura de um corpo em 1 grau. Então, a capacidade calorífica, que é igual ao calor dividido pela variação de temperatura. O calor é medido em Joule, a variação de temperatura em Kelvin. Então, a unidade da capacidade calorífica é Joule por Kelvin. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, veja. Como a capacidade calorífica é a capacidade de um corpo em resistir, que é, na verdade, é isso, é resistir à variação de temperatura quando você fornece calor a um corpo. Você há de concordar comigo que se você tem uma mesa pequena ou uma mesa grande, vai fazer diferença na quantidade de calor que você vai ter que fornecer para que ambas as mesas, a pequena e a grande, tenham a mesma temperatura? Eu vou repetir novamente. Imagine que você tem uma mesa pequena e uma mesa grande. Você está fornecendo calor para ambas. Concorda que você vai ter que fornecer quantidades de calor diferentes porque a massa das mesas, o tamanho das mesas são diferentes? Concorda comigo? Vou fazer um outro exemplo, né? Nós temos massas diferentes. Nós, seres humanos, temos massas diferentes. Por termos massas diferentes, para podermos alterar nossa temperatura, nós precisamos também fornecer calores diferentes. Pessoas que são que possuem massas menores, elas vão acabar sofrendo mais, por exemplo, com o frio. Pessoas que têm mais massa acabam suportando mais o frio. Então, isso daí não é mentira. Isso aí é uma questão de capacidade calorífica. Depende da massa.
Agora, preste atenção. Imagine que você está estudando uma reação química. Imagine que você vai estudar a capacidade calorífica de uma determinada reação química, de uma determinada substância que está sofrendo processo de combustão. Toda vez que você altera a quantidade, vai alterar a capacidade calorífica dessa substância. Seria algo assim muito difícil de você ficar trabalhando com a capacidade calorífica. Uma hora eu peguei X de massa de madeira, depois eu peguei mais X de massa de madeira, daqui a pouco eu peguei mais X. Você não tem como controlar a capacidade calorífica da madeira. Então, o que se faz para evitar isso? Pega essa capacidade calorífica da madeira e divide pela... pega essa capacidade calorífica, né, da madeira e a gente acaba dividindo pela massa dela. Quando você faz isso, quando você pega a capacidade calórica da madeira e você divide pela massa dela, da madeira que você está usando, você tirou a dependência da massa da madeira. Eu estou falando isso antes de conceituar duas propriedades que são importantes. O que é uma propriedade extensiva e o que é uma propriedade intensiva. Uma propriedade extensiva é uma propriedade que depende da extensão, depende da quantidade. Então, se eu tenho uma madeira que pesa 100 quilos, outra que pesa 200 quilos e outra que pesa 300 quilos, as capacidades caloríficas delas são diferentes. Se eu, ao contrário, pego a massa das madeiras, eu pego a capacidade calorífica das madeiras, a de 100 quilos, a de 200 quilos, a de 300 quilos. Eu pego a capacidade calorífica das três e divido pelas massas, cada capacidade calorífica de cada uma dessas três madeiras, e eu divido pelas respectivas massas de cada uma delas, eu vou ter uma capacidade calorífica intensiva que já não depende mais da massa. E aí eu começo a ter um valor, uma propriedade que é característica inerente do material, independentemente da massa. É isso que eu estou falando aqui, o que é uma propriedade extensiva, né, que depende da quantidade. Para a gente fugir disso, nós dividimos pela massa. Quando a gente divide pela massa, a capacidade calorífica passa a ser chamada de capacidade calorífica específica. Você dividiu pela massa. E a unidade aí não vai ser só Joule Kelvin, vai ser Joule Kelvin. Em geral, quando se divide pela massa, apenas pela massa, nem usa-se Kelvin, geralmente usa-se graus Celsius e depois a massa em gramas. Quando a gente trabalha e divide o número de mols e não pela massa, chama-se capacidade calorífica molar. Capacidade calorífica molar. Então, capacidade calorífica específica ou capacidade calorífica molar são exemplos de propriedades intensivas. Se você tirar essa divisão da massa ou do número de mols, passa a ser uma propriedade extensiva. Olha aqui o exemplo que eu estava falando para vocês. Aqui você tem 4 materiais e suas capacidades caloríficas específicas. Veja que está em graus Celsius e gramas. Veja que cada um tem uma quantidade de capacidade calorífica. Olhando e sabendo que capacidade calorífica é um número que traduz a quantidade, que está traduzindo o seguinte, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para variar a temperatura. Pergunto, desses 4, latão, vidro, granito, mármore, qual dos 4 vocês acham que seria melhor para manter uma panela de comida quente por mais tempo? Vou repetir de novo. Tem 4 materiais aí. 4 capacidade calorífica específica. Perceba que está aumentando do latão para o mármore. Se eu quero uma panela que mantenha a temperatura mais quente, qual do material que você queria fazer a sua panela? Eu acho que vai ser o latão, né, professor?
Para manter ela mais quentinha durante mais tempo? Porque, vamos pela lógica, né? A maioria das panelas são de alumínio, né? Então, sei lá, eu fui por essa lógica aí, entendeu? Porque não é muito comum a gente ver uma panela com os outros materiais. Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vou fazer uma pergunta agora que vocês vão me dar uma aula agora. Vocês já comeram muqueca, beleza? Todo mundo, imagino eu que todo mundo aí já comeu muqueca. Não comi. Ah, É porque eu não gosto de peixe, professor, então não. Mas vocês já comeram comida feita em panela de barro? Sim. Sim, aí sim. Uma pergunta. Se vocês já comeram comida em panela de barro, vocês já notaram que a comida permanece mais quente na panela de barro do que na panela de alumínio. Perceberam já isso? Ou vocês nunca perceberam? Nunca percebi, professor. Só comia comida mesmo, porque parece que a comida é mais gostosa. Quando você vai na roça, às vezes na roça o pessoal tem panela de barro, e fala, pô, o cara não vai fazer muqueca nem nada, e ele tem lá uma série de panelas ou de barro, pode ser de vidro, mas nem sempre ele tem uma panela de alumínio lá, tá? Na roça, quando ele tem lá o fogão a lenha dele. Ah, mas por que isso? Porque é caro, porque ele quer mostrar que é rústico? Não, não é isso. É porque a panela de barro, o barro tem uma capacidade calorífica alta. Então eu vou voltar aqui, ó. Alta. Por ser alta, vê que o mármore é alto. Por ser alto, você tem que fornecer uma quantidade de energia muito grande para aquecer. Então perceba, se tem que fornecer energia maior, eu vou ter que gastar mais gás, se fosse a minha fonte de energia, né, térmica, fosse um botijão, eu teria que gastar mais gás para aquecer essa panela. Acontece o seguinte, depois que você aqueceu a panela, como ela tem uma capacidade calorífica maior, ela também demora mais tempo a perder energia. Então, uma panela de latão, uma panela de alumínio, você aquece a panela mais rápido. Então, você faz uma comida mais rápido. Você aquece mais rápido, você gasta menos energia, menos gás do botijão. Quando eu estou numa fazenda, estou num sítio, você tem lá um fogo a lenha, você coloca a lenha fica queimando lá. Quer dizer, você não está gastando gás. Você coloca lá a lenha lá, ela está queimando. Claro que vai demorar também, do mesmo jeito, para aquecer. E depois você tira essa panela de lá, vai demorar muito mais para perder energia. Então a comida vai permanecer por mais tempo quentinha. Entenderam aí? Então, se você quer uma panela, se quer uma comida mais quentinha, você usa um material que vai ter uma capacidade calorífica maior. Lembrando o seguinte, isso não significa que a panela vai te dar um custo menor em termos do que você está gastando de energia para aquecer. Então existem panelas de vidro. Existe panela de vidro. Você vai ver que a panela de vidro, não sei se vocês já viram, mas existe panela de vidro. A panela de vidro ela tem uma capacidade calorífica maior do que a de alumínio. A alumínio você vai aquecer mais rápido. A comida na panela de vidro você pode manter um pouco mais, tá vendo? Um pouco mais quente. Beleza, gente? Entendido aí? Entendido? Sim, professor. Beleza. Bem, voltando aqui, que a gente estava falando que era possível determinar a quantidade de calor que é necessária para você transferir por um corpo. Você alterar a temperatura de um corpo. Se você tem uma capacidade calorífica específica, lembrando que a capacidade calorífica específica é a capacidade calorífica dividido por massa. Já está dividido por massa. Então, para você determinar o calor necessário para que você altere a temperatura de um corpo qualquer,
você tem que pegar a massa dele, multiplicar pela capacidade calorífica específica e a variação de temperatura. E a unidade que você vai ter, você veja, se a massa está... Deixa eu verificar aqui. Veja, se a massa tiver aqui em gramas, se a capacidade calorífica está em joule dividido por graus Celsius, graus Celsius vezes a massa. E ainda a variação de temperatura esteja em graus Celsius. Então, veja, esse vezes, na verdade, é um vezes que está multiplicando isso aqui, ó. Então, gramas, multiplicando joule, que divide graus Celsius por gramas, vezes graus Celsius. Você vai cortar esse grau... Oh, Jesus. Você vai cortar esse grau Celsius com esse grau Celsius. Você vai cortar essa grama com essa grama. E vai sobrar só joule. Então, esse calor tem unidade de energia que é somente joule. Quando a gente está trabalhando com capacidade calorífica molar, nós não multiplicamos massa, nós multiplicamos número de mol. Então, aqui, momento, aqui você teria mol aqui a capacidade calorífica é joule dividido por grau aqui por Kelvin e por mol. E depois a variação de temperatura em Kelvin. Novamente, você vai multiplicar isso aqui, que é a unidade da capacidade calorífica molar, o mol, que é do número de mols, e o Kelvin, que é da variação de temperatura. Se você observar, nós vamos cortar esse mol com esse mol, esse Kelvin com esse Kelvin, vai sobrar somente joule. Então, calor tem unidade de joule. Essa medida de calor, ou seja, esse calor que é transferido para qualquer corpo, ele pode ser medido através de um calorímetro. É um equipamento em que você mede a massa de qualquer coisa. Mede a massa, coloca esse material dentro de um calorímetro e você fica monitorando a temperatura. E por meio da monitoramento da temperatura, você consegue determinar enfim, né, o calor que está sendo transferido. Então, para vocês entenderem aquilo que eu estou falando aqui, ó, dá uma olhadinha nesse exercício aqui. Qual a quantidade de calor em joule que é necessária para elevar meio litro de água de 20 graus Celsius a 90 graus Celsius? Ele dá o calor específico da água, que é 4,184 joules, gramas a menos 1, graus Celsius a menos 1. E aqui ele dá a densidade da água. Por que a densidade da água? Porque ele falou que tem meio litro. Meio litro, aqui não tem lugar para você colocar volume. E densidade é massa por volume. Então, veja bem. Densidade é massa por volume.
Então, se eu tenho meio litro, a massa que corresponde a esse meio litro vai ser igual a densidade vezes o volume. Ora, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. E o volume é 500 ml, o valor da massa será 500 gramas. Por isso que aqui está 500 gramas. Capacidade calorífica 4,184 joule, gramas a menos 1, graus Celsius a menos 1. Sugiro que vocês coloquem as unidades. Coloquem as unidades, tá? E aqui você tem a diferença, 90 graus Celsius, que é a temperatura final, menos 20 graus Celsius, a temperatura inicial. Nós vamos resolver isso, veja que gramas vai cortar com grama, a menos 1, graus Celsius a menos 1 vai ser dividido por graus Celsius. Vai sobrar somente joule, e isso vai ser 146,44 kJ. Ah, professor, como que foi para transferir joule para caloria? Uma caloria equivale a 4,184 joule. O valor do calor que foi fornecido é 146,44 kJ. Aí você faz, isso aqui é uma regra de 3, multiplica em cru, você vai achar que 146,44 kJ equivale a 35 quilocaloria. Tudo bem, gente? Tudo bem? Professor, tem como você explicar como que faz o cálculo lá do Joule, de novo? Que eu fiz a calculadora aqui, 90 menos 20 deu 70, vezes o 4,184. 90, pode ser que eu tenha errado. Vamos lá, 70 vezes 4,184 vezes 500. 146, o resultado vai dar assim, ó, 146.440, beleza? Ah, o 500 também entra, né? E entra. O 500 também sim, entra. eu tenho que ter cortado, mas corta só a grama. Não entendi, fala de novo. Achei que tinha cortado 500 também, mas foi só a grama. Não, só a unidade só. Só ver que a unidade que ficou aqui. Tamanho, qualquer coisa de outra coisa. Veja que a unidade que sobrou, a única que sobrou faz aquilo. Mas a gente está falando de unidade. Só de unidade. Ó, esse grama cortou, esse grau Celsius cortou, esse grau Celsius cortou. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, eu estou falando de calor. Calor é uma forma de transferência de energia desorganizada. Nós podemos alterar, como eu disse para você, a energia de um sistema não só por meio do calor. Nós podemos alterar a energia de um sistema por meio do deslocamento, realizando um trabalho mecânico. O trabalho mecânico, para nós calcularmos um trabalho mecânico, nós utilizamos essa formuletinha aqui. Trabalho é igual força vezes deslocamento. O que é força? Força, quando a gente fala, eu estou aplicando uma força sobre uma determinada mesa. Essa força ela é medida assim, ó, é a massa da mesa que você estava aplicando a força, vezes a aceleração que você emplacou na mesa. E vezes o deslocamento que você embutiu numa mesa. Então, eu vou repetir de novo. Se alguém perguntar para você qual foi o trabalho que você realizou para deslocar uma mesa, você vai ter que pegar força vezes deslocamento. A força é a massa da mesa vezes a aceleração que você embutiu na mesa. E o deslocamento é o quanto você andou com a mesa. Veja, massa, unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades é quilograma. A aceleração é metros por segundo. Deslocamento é em metros. Então, quilograma vezes metro dividido por segundo vezes metro. Então, o resultado geral é quilograma, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Que essa unidade aqui, olha, essa aqui, quilogramas vezes metro dividido por segundo ao quadrado, chama Newton.
Newton. E Newton vezes esse um único metro que é o deslocamento é chamado de Joule. Então é importante a gente saber, olha, Joule, se você vê uma unidade assim, Newton, metro é a mesma coisa que Joule. Quilograma, metro quadrado, segundo a menos 2, ou dividido. Aqui, essa forma de representação significa que é quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Também é Joule. Como que eu calculo o trabalho? Olha, veja bem. Qual o trabalho necessário para deslocar uma mesa por 20 metros através de uma força de 10 newtons? Você vai pegar 10 newtons, que é a força, vezes o deslocamento, 20 metros. Vai dar 200 nm, ou 200 joules. Dúvidas? Dúvidas, moçada? Então eu vou... Não, né? Eu vou fazer um intervalo aqui. Vou fazer um intervalo aqui. Vou parar aqui a gravação. Daqui a pouco, daqui uns 15, 20 minutinhos a gente volta, tá bom? Fechado aí? Beleza. Daqui a pouco a gente volta.